Olá pessoal, Alberto Bezerra falando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse canal. Saiba que é um privilégio, é uma honra, é uma alegria estar recebendo você aqui nesse canal. Eu já quero agradecer a você que já é inscrito nesse canal, que já está fazendo parte dessa família. Família Alberto Bezerra. Muito obrigado por sua inscrição. Muito obrigado por você estar apoiando esse trabalho. E a você que está aí assistindo este vídeo, mas ainda não é inscrito, por gentileza, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe um comentário e compartilhe este vídeo para maior distribuição dele. Muitíssimo obrigado por sua audiência. Nos ajude a nos desenvolver nessa plataforma. Estou aqui hoje gravando este vídeo para falar um pouco sobre o caso desse pastor aqui. Pastor Neil Barreto, pastor da Igreja Batista Betânia, no Rio de Janeiro. E antes que eu venha dar continuidade à minha fala, eu quero dar um conselho para você, que é crente, que é evangélico, que faz parte de alguma denominação religiosa. Se você está passando por alguma crise conjugal, se você está enfrentando um problema, uma dificuldade no seu casamento, o conselho que eu irei te dar é esse. Não procure nenhum pastor. Não leve nenhum pastor até a sua casa para ele aconselhar você, para ele aconselhar a sua esposa. É muito mais confiável se você ver que o problema que vocês estão enfrentando, vocês não irão conseguir resolver sozinhos. É muito mais confiável vocês procurar um terapeuta familiar, um psicólogo, uma psicóloga, do que expor o problema, a dificuldade de vocês para um pastor e pedir ajuda para algum pastor. Procure um terapeuta familiar, procure um psicólogo, uma psicóloga. É muito mais confiável. Pastor Neil Barreto, da Igreja Batista de Betânia. Daqui a pouco eu irei falar sobre o caso dele. Antes, eu quero dizer para você algo muito interessante. O que seria desse meio evangélico? O que seria desse meio gospel se não fosse o advento da internet? Imagina se não fosse o advento da internet, como que seria esse meio evangélico? Seria pior do que o rio Tietê. Uma podridão só. Existem muitos canais no YouTube que as pessoas falam que é canal de fofoca. Mas os canais que eu sigo, que eu assisto, eu considero como canais de denúncia, porque são esses canais que desmascaram pastores como esse aqui, mau caráter. Deixa eu falar para você, preste bastante atenção. Pastor Neil Barreto. Aqui, nesse vídeo aqui, ele fala que foi junto com a esposa dele aconselhar um casal, conversar com o casal. E nesse vídeo ele fala que tratou esse casal como filhos. Só que ele vendo, eu acredito que ele vendo a vulnerabilidade da situação que o casal estava enfrentando no seu casamento, no seu relacionamento, ele toma proveito. Para quê? Para se envolver com a mulher, com a fiel, com a membra da igreja dele. E essa membra era esposa de um pastor
que fazia parte da igreja dele. Imagine que situação. Ele, como pastor, se ele fosse um pastor de vergonha, de caráter, ele teria ido aconselhar esse casal, orientar esse casal, com uma palavra para restaurar o casamento do casal. Com uma palavra para reedificar, para reestruturar o casamento do casal. No decorrer dessa minha fala, você pode até dizer: Alberto, você está sendo muito duro, muito pesado. Eu quero dizer que mais duro e mais pesado nas suas palavras era Jesus. Deixa eu ler um texto aqui para você ver. Vamos lá. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Que assim está escrito. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Jesus aqui estava chamando Judas Iscariotes de diabo. Por quê? Porque Judas foi um traidor. Eu não vou chamar o pastor Neil Barreto de diabo, mas eu vou dizer que ele se colocou na posição de um diabo. Porque ele foi um traidor, ele traiu a esposa dele, ele traiu o marido da mulher que ele se envolveu, ele traiu a igreja que ele pastoreava. Preste atenção. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu segundo João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse ladrão aqui eu aprendi e entendo que é o diabo. E também aprendi e entendo que refere-se a maus obreiros, a maus pastores, a mercenários, que só quer arrancar dinheiro do povo. Mas o ladrão, O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. O papel do diabo é matar, roubar e destruir, matar nossos sonhos, destruir com nossa alegria, destruir famílias. O que foi que esse pastor fez? Destruiu uma família. Acabou com uma família. Isso é um absurdo. Deixa eu falar para você. Eu morei em outra cidade. Quando eu me mudei para esse bairro, nessa cidade, eu aluguei uma casa que ficava encostada ao lado de uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. E nesse tempo eu estava passando por uma crise com a minha ex-mulher. Eu me separei dela, já sou divorciado. Não por causa disso, não tem nada a ver. Isso já faz muitos anos, Uma coisa até, vamos dizer, simples diante disso aqui. E eu estava passando por alguns problemas, no meu casamento com ela. E a gente começou a congregar nessa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Eu sempre tinha sido do Belém, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Só que eu estava morando ao lado, encostado à Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Resolvemos ficar lá. E tive alguns problemas com a minha esposa, nessa época, com a minha ex-esposa. E o pastor e a esposa dele foram lá em casa para nos orientar, para conversar conosco. E ele me ouviu ela. E ele viu ali toda a situação. Daí em diante ele começou a mandar mensagem para minha ex-mulher, dando em cima dela. E um dia ele mandou uma mensagem elogiando ela, dando em cima literalmente. Chegou o ponto que eu fui na sede falar com o pastor presidente a respeito dessa situação. Por
Por isso eu falo para você, meu amigo. Na minha opinião, a maioria desses caras, desses pastores, a maioria, não todos, mas a maioria são canalhas, vagabundos, pilantras, que não está nem aí para a sua família. Olha o que esse cara fez. Destruiu uma família. Por que ele foi descoberto agora? Por que ele confessou o pecado? Porque o marido traído começou a observar a criança e a perceber que ela parecia muito com os filhos desse pastor, com a esposa dele. O marido traído fez o DNA, constatou que ele não era o pai da criança. A desconfiança, a certeza aumentou que era filha, que a menina era filha do pastor. Acredito que é uma menina. O pastor, com certeza, foi pressionado a fazer o DNA. Fazendo o DNA, foi comprovado que ele é o pai da criança. E segundo informações, a criança está hoje com aproximadamente 8 anos de idade. 8 anos de idade. Nasceu de um fruto de adultério. Deles, vale ressaltar que a criança não tem nada a ver com isso, é uma inocente. Agora eu imagino um pastor desse aí, ó, encobriu por muito tempo esse pecado e estando em adultério, ele celebrava ceia. Ele servia ceia na igreja. E quem sabe, ele já não serviu a ceia para o marido traído, o marido da mulher que ele estava se relacionando. Eu não sei como que estava a situação, se ele ainda estava se relacionando ou parou de se relacionar. Mas o importante é que ele mantém um caso com essa fiel da igreja dele, com essa membra da igreja dele, com essa mulher casada. Desse caso nasceu uma criança e ele continuou pastoreando como se não tivesse acontecendo nada. E segundo informações, quando ele foi confessar na igreja o seu pecado de adultério, houve uma comoção na igreja. Os fiéis da igreja dele começaram a dizer que ele estava perdoado, para ele não sair, para ele continuar pastoreando. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Será que teve algum homem casado, pai de um adolescente, pai de uma jovem, que também entrou na comoção e pediu para ele não sair, para ele ficar que ele estava perdoado? O cara desse é um mau caráter. Mau caráter, é um cara que não tem vergonha na cara. Não é um pastor de verdade. Deixa eu ler aqui outro texto aqui para você aqui, ó, por gentileza, para finalizarmos. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. A Bíblia aqui fala, está nos mostrando que Samuel está falando para Saul, que Deus estava rejeitando Saul para que ele não fosse mais rei. Deus não estava rejeitando a pessoa de Saul, estava rejeitando o reinado dele. Deus não queria que ele fosse mais rei. E na minha opinião, esse homem aqui deveria ser banido. Eu não sei se na igreja dele existe o conselho de ética dos pastores. Mas esse pastor deveria ser expulso para nunca mais pastorear. Expulso que eu falo do cargo ministerial. Ele sim poderia vir congregar como membro até o fim de sua vida. Porque eu creio que Deus perdoa. Se ele quiser, Deus perdoa. Deus já perdoou ele, se ele realmente se arrependeu. Se ele buscou a Deus com arrependimento sincero, Deus já o perdoou. Eu creio assim, porque Deus perdoa.
Mas esse homem ele tem que ser banido e nunca mais pastorear nenhuma igreja. Nunca mais pastorear nenhuma igreja. Ele pode sim vir para a igreja como membro, não como pastor. Porque o que ele fez é algo inaceitável. Quero agradecer a você que ficou até agora assistindo este vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida poderosamente. Deus abençoe a vida da sua família. Um forte abraço. Não esqueça, se inscreva nesse canal, vem aqui embaixo, clica aí nas letrinhas vermelhas, inscrever-se. Deixe o joinha, deixe o comentário. Nos ajude a fazer que esse canal cresça. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.